pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, no Brasil tem um ditado que diz assim: a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E tem outra, e ainda os bolsonaristas, ainda eles agem como se tivesse no poder ainda, como se o Bolsonaro fosse o presidente. Porque o que está infestado a justiça de bolsonarista não é brincadeira. Por exemplo, veja bem o caso do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Olha bem, o Ministério Público, ele liberou o Carlos Bolsonaro e a mãe dele do processo de rachadinha no gabinete dele. Exatamente isso que aconteceu. Olha bem, o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele arquivou uma investigação contra o vereador fluminense Carlos Bolsonaro do PL, pela suposta prática de rachadinha em seu gabinete. Quer dizer, e ele ainda diz que tinha rachadinha no gabinete, mas que o Carlos Bolsonaro não participava, diz ele. Quem era o vereador? É o Carlos Bolsonaro. Mas o Carlos Bolsonaro, como a mãe do Carlos Bolsonaro também, a tal Diana, ela também se safou dessa. Por quê? Porque a justiça no Brasil sempre arrebenta para o lado mais fraco. Quer dizer, o cara que mantinha o gabinete na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é o vereador Carlos Bolsonaro, quer dizer, na investigação do Ministério Público, no gabinete, havia rachadinha. Agora, o mesmo Ministério Público que diz que no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro havia realmente rachadinha, agora, o Carlos Bolsonaro não sabia da rachadinha. E olha bem, para contratar as pessoas é só com o aval do vereador. É o vereador que contrata. Agora, o Ministério Público diz que tem várias pessoas que realmente, por morar em uma localidade muito distante da Câmara Municipal, eles eram contratados, mas eles não trabalhavam. Isso está na investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Agora, espera um pouquinho. Se é o vereador que contrata as pessoas, ele que dá o aval para a contratação. Agora, o Ministério Público diz que o Carlos Bolsonaro não estava envolvido nas rachadinhas. Não. Por isso que as pessoas dizem, isso já faz muito tempo, até inclusive o Rui Barbosa falava muito da justiça, que a justiça cometia essas atrocidades. Por exemplo, o cabeça da organização
está fora. Agora, os demais vão dançar. Agora, por um outro lado, o Ministério Público denunciou 7 pessoas de participar do esquema de rachadinha e diz o seguinte, que o Jorge Luiz Fernandes, que ele é chefe do gabinete do vereador, que é filho do Bolsonaro, a conclusão das apurações que foram enviadas, que ele diz que foram enviadas à Justiça do Rio de Janeiro nessa quarta-feira, cabe ao juiz do caso decidir se aceita ou não a denúncia. Mas a denúncia só dos 7 funcionários do gabinete, porque a denúncia contra o vereador que fazia rachadinha, que inclusive comprou apartamento em Copacabana com dinheiro vivo, diz que com o vereador não foi encontrado nada, mas acha que ele ia deixar, e não é só ele, a família Bolsonaro toda faz rachadinha, isso há muito tempo. Desde a época que o Bolsonaro, o genocida, entendeu? O inelegível era deputado federal. Ele também fazia rachadinha lá. Só que o Ministério Público nunca investigou. Agora tinha denúncia. Denúncia sempre tiveram. Agora, como o Ministério Público, quer dizer, o Judiciário todo, em geral, está infestado de bolsonarista, até ministros. Olha bem, essa semana mesmo, teve um ministro lá, entendeu? No Superior Tribunal Eleitoral, que ele acabou o tempo dele no cargo, o que ele fez? Arquivou todos os processos de denúncia contra o Bolsonaro. Teve a maior cara de pau. Isso no Superior Tribunal Eleitoral. Isso o ministro. Agora, lá no Rio de Janeiro, na maior cara dura, o Ministério Público do Rio de Janeiro diz que o Bolsonaro e a mãe dele não estavam envolvidos na rachadinha, porque quem fazia a rachadinha era o Jorge Luiz Fernandes, que era chefe do gabinete. Agora tem um porém. Não é o chefe de gabinete que autoriza a contratação de funcionário. Quem autoriza a contratação de funcionário é o vereador. É o vereador que autoriza. Agora, é a maior cara de pau. Esse pessoal não fica nem vermelho. E tem outra. A mãe do vereador, a tal Diana Cristina Vale, também foi tirada fora. Ela também não participava. E ela era do gabinete. Quer dizer, ela estava contratada. Agora precisa ver se ela trabalhava lá. Se o salário dela também, porque o que acontece? A mesma coisa aconteceu com o Flávio Bolsonaro
na Lesp do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro, e foi comprovado que ele fazia rachadinha. Só que aconteceu o seguinte: foi lá para a PGR e a PGR, quem estava na PGR era um bolsonarista, o tal de Aras, que nunca trabalhou. Ele só recebia salário e sentava em cima dos processos, da denúncia, todas que eram contra o Bolsonaro ou bolsonarista. Quer dizer, o nosso judiciário está repleto de bolsonarista. Até no Supremo Tribunal Federal. Tem 2 que foi indicado pelo Bolsonaro e um indicado pelo Lula, que são o trio bolsonarista. Porque eles votam tudo junto. O Lula também, vou lhe contar, para indicar ministro, faça o meu favor, indicou aquele tal lá de Paulo Gonet, que está lá na Procuradoria-Geral da República, que não faz absolutamente nada. Diz que só vai começar a trabalhar depois das eleições. Agora, me diga uma coisa, ele recebe o salário? Ele recebe. Ele não deixa o salário de lado. E tem outra, sabe quanto que é o salário? Mais de 40 mil reais. Agora diz que vai tocar os processos que envolve o genocida, entendeu? O inelegível, só depois das eleições. Espera um pouquinho. Ele está esperando o quê? Porque é uma incompetência do carambas. Quer dizer, ou também é bolsonarista, porque foi indicado pelo Lula. E o Lula, para indicar ministro reacionário, é o fim da picada. Só indica ministro de direita. Veja lá o tal de Dias Toffoli, que é uma desgraça. Quer dizer, veja todos os ministros que o Lula indicou. Todos eles foram a favor da prisão do Lula. Todos eles, sem exceção. Teve uma, inclusive, que falou assim: olha, eu penso diferente para não condenar, mas a justiça me dá o prazer de condenar. Então eu vou condenar. Aí ela condenou a tal de Weber, que se aposentou, bem que já saiu também, né? Que é uma vergonha a atitude desse pessoal. E veja bem, o judiciário está assim, desde a época que o Rui Barbosa, lá em 1800 e pouco, o Rui Barbosa já falava isso. Começo lá do século. Agora, esse pessoal, o Ministério Público do Rio de Janeiro agora, pô, nós estamos num governo que se diz progressista. Eu nem vou colocar que é um governo de esquerda, porque o Lula não é de esquerda. O Lula é um operário que chegou à presidência da República. Mas quando ele chegou à presidência da República, ele não sabia nem o que era socialismo. Agora, é um operário que chegou. E tem outra. É um cara que faz um governo
que inclusive favorece a população, o mais pobre, o trabalhador, porque ele também foi trabalhador, ele também passou fome, a casa dele enchia de água nas enchentes. Então ele conhece os problemas e ele sabe aquilo que o trabalhador passa, que tem que acordar de madrugada, quando está desempregado é um sufoco danado, tem que andar atrás de emprego, chega na fábrica, bate na porta, não tem vaga. Ele sabe, ele conhece tudo isso, por isso que ele governa para os trabalhadores, para a população mais pobre. Mas ele não é um socialista, ele é um cristão, que inclusive tem Deus, diz que também tem Deus no coração. Agora, faz um governo para a população, um governo que, apesar que o governo também do presidente Lula está infestado de bolsonarista, está infestado. Tem mais bolsonarista do que tinha na Avenida Paulista. Agora, eu estou decepcionado com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que tirou, inclusive, o vereador Carlos Bolsonaro e a sua mãe Ana do processo de rachadinha e deixou só os pobres, só o pessoal pobre. E tem outra, na maior cara de pau, o Ministério Público diz que não foram encontrados indícios que teriam recebido parte do salário do servidor da Câmara. E tem outra. Agora, o Ministério Público sabe que o esquema teria ocorrido, inclusive o Ministério Público diz o seguinte, que o esquema teria ocorrido entre 2005 e 2021. Espera um pouquinho. Se tinha o esquema de rachadinha e tinha o vereador que contratava as pessoas, ele não está envolvido. E nem a mãe dele, que coordenava o esquema, a tal de Ana Cristina Vale. E tem outra, a polícia do Rio de Janeiro diz que a Ana Cristina Vale foi apontada, inclusive pela polícia, como parte do esquema de rachadinha que acontecia no gabinete do Carlos Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro é filho do inelegível, o tal de Jair Bolsonaro, que não governou, só gostava de andar de jet ski. E arrasou com o Brasil. Bom, a gasolina na época dele era mais que R$ 12 o litro. Veja bem, hoje é quase 5, é R$ 4,90, quase R$ 5. Na época do Bolsonaro era mais de 10. Aí veja bem como ele governava. Agora, o Ministério Público do Rio de Janeiro está pisando na bola. Está pisando na bola o Ministério Público. Porque não é dessa forma. Não é livrando a cara da burguesia, porque tem outra. Esse pessoal, a família Bolsonaro, são todos parasitas do Estado. Nunca trabalharam na vida.
Veja bem, ele era vereador. É vereador no Rio de Janeiro. E o pai dele era presidente, ele nunca comparecia na Câmara Municipal. E tem outra, nunca fizeram nada a respeito. Agora, se você é um trabalhador, você deixa de ir na empresa prestar o seu serviço, veja o que acontece. O patrão dá um pé na bunda, tio. Agora veja como a diferença de coisa. O Ministério Público do Rio de Janeiro liberou o Carlos Bolsonaro, dizendo que ele não está envolvido na rachadinha que acontecia no gabinete dele. E o vereador é o responsável pela contratação dos funcionários do gabinete. Olha bem, ele é o responsável, ele que assina a contratação dos funcionários. E ele não está envolvido na rachadinha. Ministério Público do Rio de Janeiro. Essa conversa não engana ninguém. Agora, por que os funcionários, os outros, estão envolvidos? Só o vereador e a mãe dele que não estão. Agora veja só a diferença. A Justiça Eleitoral do Pará condenou o ex-deputado federal Vladimir Costa, bolsonarista. Bolsonarista, ele é um escroto. Ele é um escroto lá do Pará. E a justiça lá condenou ele a 12 anos de prisão por violência política, violência de gêneros, perseguição política, violência psicológica contra a mulher. E tem outra, extorsão, injúria e defamação. Agora, todos esses crimes imputados a ele teriam sido competidos contra a deputada federal Renilce Nicodemos, do MDB. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral Paraense, esse idiota desse Vladimir Costa teria praticado violência política ao fazer postagem ofensivas e expor a vida privada da deputada. Isso nas redes sociais. E de acordo com o Ministério Público, Renilce trabalhou com o ex-deputado. Os dois chegaram até ter uma relação de amizade. Agora, o que acontece? O órgão aponta que, em 2018, Renilce foi eleita e o Vladimir inelegível. Aí começou a fazer uma série de exigências, inclusive exigindo, nessas exigências, ele queria pagamentos a ele. E tem outra. Isso mediante ameaças. E tem outra. Ele fazia, inclusive, olha bem, esse cara era tão idiota que ele chegou a contratar um carro de som para falar mal da deputada na cidade. E tem outra, essa denúncia de perseguição e extorsão, o inquérito apontou que esse
deputado, esse idiota, ele chegou ao cúmulo de contratar um carro de som e para ofender a deputada. Agora, lógico que para ter uma condenação para esse idiota, teve que ter uma mulher. E a juíza Andréia Ferreira Bispo apontou que o acusado, o tal de Vladimir, também deve pagar uma multa de salário mínimo, que vai chegar mais ou menos a R$175 mil. Agora, esse idiota tem que continuar na cadeia e tem que ficar lá por muito tempo, porque além de ser um bolsonarista, daqueles bem idiota, que se coloca como radical, que inclusive na Câmara dos Deputados tem um monte, tem lá o tal de Nicolas, tem um monte. Eu não vou nem citar nome, porque é a maioria. A maioria de lá, a maioria daqueles bolsonaristas são todos topeira. E se você perguntar para eles, aí faz o ó sentando, eles não conseguem. Então veja bem como são topeira. E esse bolsonarista, como todos os outros, também deve estar envolvido naquele esquema de 8 de janeiro. Aquele esquema que tem outro. O esquema que os bolsonaristas, aqueles radicais terroristas, destruíram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil no dia 8 de janeiro. Agora, sabe qual era o objetivo? O objetivo, como o objetivo é até agora, eles estão loucos para dar um golpe de Estado, para implantar no Brasil uma ditadura militar, porque é isso que eles querem e esse é o sonho do Bolsonaro, do inelegível, do genocida, é o sonho dele. O sonho dele é ser ditador no Brasil. Só que ele esquece que nós já tivemos ditadura militar. Nós sabemos o que é ditadura militar. E ditadura militar nós não queremos mais. Sabe por quê? Porque nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Nós sabemos o que a ditadura militar faz. Nós sabemos para que é a ditadura militar. Porque todos os generais ficaram milionários. Aí você imagina o que eles faziam. Metia a mão na grana da população. Você veja bem, na época dos militares a inflação foi para mais de 150%. Então nós sabemos, vimos e conhecemos a ditadura militar. Então ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.